Record. Enquanto Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver. Da mera letra além a ti, Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. Meu Redentor, meu Senhor, enquanto Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver. Da mera letra além a ti, Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Redentor, meu Redentor, meu Enquanto Salvador, teu livro eu ler, abre meus olhos, Senhor, meus olhos vêm abrir, pois quero ver. Da mera letra além a ti, Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. Boa noite a todos que estão aqui conosco no Bíblia Sem Pressa. Talvez você esteja estranhando, né, o motivo que me levou a começar com esta música hoje, mas é porque, sem revelação, a Bíblia é apenas um livro histórico. E eu preciso começar hoje com vocês, trazendo ao coração de vocês a certeza de que nós precisamos de toda a revelação necessária para aprendermos mais sobre a palavra. Então, eu quero orar com você que está comigo aqui neste começo de estudo e que esse estudo possa transformar sua vida, como transformou a minha. Vamos orar, então? Pai, eu quero colocar diante do Senhor cada vida, cada pessoa que está aqui, Senhor Deus, nessa leitura, e que a partir de agora, Senhor, toda a revelação do Senhor venha sobre nós, para que nós possamos aprender mais sobre a Tua palavra.
É o que queremos, é o que pedimos, é o que clamamos ao Senhor, que o Senhor venha e que o Senhor se manifeste nessa noite, nas vidas que estarão aqui e naquelas que vão assistir depois. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós paramos no capítulo 10. Nós vimos que sempre que a glória de Deus se manifesta, Satanás vai tentar trazer oposição. Então, lá no capítulo 10, verso 1 e 2, nós vemos que o fogo estranho, apresentado no altar por Nadab e Abiú, trouxe morte. O líder era Arão. A figura do sacerdócio estava sendo reconhecida naquele momento. Arão seguia um protocolo, e esse protocolo era o protocolo de Deus. Nadab e Abiú eram filhos de Arão, e eles são a figura da independência. Não eram sacerdotes, ainda não era tempo deles serem sacerdotes, e sem cobertura, quando eu faço algo sem cobertura, eu estou cometendo suicídio. Eu lembro de um testemunho de um conhecido nosso, que foi pregar numa praça sem cobertura. E chegando ali, ele teve que lutar com muitos demônios. Foi bem difícil essa aventura. Então, nós não podemos fazer nada sem cobertura, sem entendermos o tempo certo do Senhor, para nós agirmos, para nós fazermos, né? E mesmo com a morte dos filhos, Arão não podia nem chorar, ele deveria continuar. Até coloquei aqui, continue a nadar, ou seja, sem choro, engole o choro e continue seu ministério. Fogo estranho é quando eu ajo na independência. Nadab e Abiú, eles tentaram assumir a liderança, porém, algo saiu fora da ordem. Os filhos de Arão foram consumidos com o mesmo fogo que estava consumindo o holocausto. A tentativa deles fazerem um sacerdócio paralelo, independente, foi frustrada e eles pagaram com a vida, com a morte, né? Fogo estranho diante de Deus traz morte. Os padrões de Deus para o sacerdócio é o seguinte: uns podem, eu não posso mais. Quer ser sacerdote? Consagre-se. Quanto maior o nível do sacerdócio, maior é o nível de consagração exigido daquele que serve. Então, não é apenas o óleo sobre a cabeça, mas é a santidade. Eu preciso me consagrar para o sacerdócio. A vida de acesso a Deus, por meio de sacrifícios e ofertas, né? Holocaustos que sacrificavam, expiação, consagração, oblações que significavam ações de graças, ofertas pelo pecado, que significavam reconciliação, ofertas pela transgressão, que significavam limpeza de culpa, ofertas de paz, né? Tudo isso foram ofertas colocadas diante do altar do Senhor. Então, nós vemos aí mais um bloco. Nós vimos o primeiro bloco, que é a vida de acesso a Deus. Nós acabamos de ver todo esse bloco. Vamos continuar, vimos até o capítulo 7, versos de 11 a 15. Então, essa é a chave, né? Nós estudamos desde o primeiro capítulo de Levítico, que o livro de Levítico é dividido em blocos. Então, o primeiro bloco é a vida de acesso a Deus. O segundo bloco é através da mediação sacerdotal. Então, por isso nós vamos falar muito em sacerdócio, muito mesmo. O sacerdócio humano, que diz respeito ao seu chamado, sua limpeza, seus ornamentos, sua expiação, exemplos de sua vida pecaminosa. Então, tudo isso entra no segundo bloco de Levítico. Então, o segundo bloco vai falar de leis especiais que governam Israel. Primeira lei, quanto ao alimento, nós vamos ver isso no capítulo 11, quanto à limpeza, higiene, costumes, moral, etc., todas enfatizavam a pureza de vida como condição para obter o favor divino. Capítulos 12 até o 20. E 3, pureza dos sacerdotes e das ofertas, capítulos 21 e 22. Então, vamos estudar o capítulo 11? Nós vemos ali alguns animais permitidos para serem comidos, outros não.
Nós vamos estudar um pouquinho mais a fundo esses animais, as aves, os répteis, os insetos, os peixes, né? Nós vamos estudar. Então, essas leis alimentares, o regime alimentar da época era uma lei de saúde, eram regras da época. A intenção maior do capítulo 11 é a santidade, né? Quando nós paramos para observar o versículo 44 e 45, nós vemos isso. Diz assim: Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso sejam santos, porque eu sou santo. Olha o verso 44. Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Olha que interessante. Leis da moralidade. E essa moral atravessa gerações, gente. O que era problema moral naquela época continua sendo hoje. Estas leis não mudam. Então, o resumo do capítulo 11 está no verso 46 e 47, que diz assim: Esta é a regulamentação acerca dos animais, das aves, de todos os seres vivos que se movem na água e de todo animal que se move rente ao chão. Vocês farão separação entre o impuro e o puro, entre os animais que podem ser comidos e os que não podem ser comidos. Tá? Então, a responsabilidade do sacerdote. Assim, nós começamos o capítulo 11. Arão tinha algumas responsabilidades, né? E essas responsabilidades dos sacerdotes, elas iam além do altar. Primeira responsabilidade era fazer a separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Então, esse capítulo 11, ele trata de forma mais detalhada do que em Deuteronômio 14, de 3 a 21. Quando você vai lá em Deuteronômio, capítulo 14, você vê também falar sobre isso, mas aqui está mais detalhado. Então, se você quiser até printar a tela e depois ler os dois textos, você vai ver que em Levítico, essa separação é muito mais detalhada. A questão da pureza e da impureza dos animais também é tratada nesse capítulo. Os animais domésticos criados pelos israelitas naquela época, eles deveriam satisfazer as exigências estabelecidas aqui. Quando você lê o verso 1 ao verso 8, você vê, inclusive, leis para os animais domésticos. Muito interessante essas leis, que para nós hoje não são tão necessárias, né? Nós vemos algumas leis que ainda predominam até hoje. Então, nós começamos vendo lá do versículo 9 até o 12, as criaturas que vivem nas águas. Primeiro são citados os critérios de aceitabilidade. Quais seriam aceitos? Então, vou ler. De todas as criaturas que vivem nas águas do mar e dos rios, vocês poderão comer todas as que possuem barbatanas e escamas. Gente, é naquela época, ok? Mas todas as criaturas que vivem nos mares ou nos rios, que não possuem barbatanas e escamas, quer dentre todas as pequenas criaturas que povoam as águas, quer dentre todos os outros animais das águas, serão proibidas para vocês. Por isso, não poderão comer sua carne e considerarão impuros os seus cadáveres. Tudo que vive na água e não possui barbatanas e escamas será proibido para vocês. Para vocês, aquele povo, certo? As aves. As aves impuras, elas são mencionadas do verso 13 a 19 e também Deuteronômio 14, de 12 a 18. Então, vocês vão ler, nós já lemos esse texto, marquem aí na sua Bíblia para que você possa marcar aí quais são as aves naquele momento consideradas impuras, tá? Essas são as aves. Não vamos ler não, para a gente não gastar muito tempo com isso. Agora vem os insetos. Inseto ortóptero. Esse inseto é de uma ordem de insetos que tem as asas anteriores cruzadas, pergaminháceas, e as posteriores dobradas, no sentido longitudinal, como os grilos. Então, olha, os insetos que têm asas,
ortópteros. Os proibidos estão no verso 20. Capítulo 11, verso 20 diz assim: todas as pequenas criaturas que enxameiam, que têm asas, mas que se movem pelo chão, serão proibidas para vocês. Esses eram os proibidos. Agora, os ortópteros saltadores, eles eram permitidos, e eles estão no verso 21. Diz assim, o verso 21. Dentre estas, porém, vocês poderão comer aquelas que têm pernas articuladas para saltar no chão. Então, gafanhotos de diversas espécies estão no verso 22. Dessas, vocês poderão comer os diversos tipos de gafanhotos. Você lembra de alguém que apareceu comendo gafanhoto e mel silvestre? Por isso, porque era permitido para eles comerem esse tipo de inseto. Está lá em Mateus 3, 4. Vamos lá ver? Mateus, capítulo 3, verso 4. Quando nós passeamos pela palavra, nós vemos o quão precioso é nós atentarmos para o que ela nos mostra. As roupas de João Batista eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então, vejam bem que João já fazia uso dessa iguaria, os gafanhotos. Hoje nós vemos muitas pessoas comendo gafanhotos, né? Mas João já fazia isso, certo? Então, são os animais, são os insetos ortópteros. Agora eles vão chamar a nossa atenção para contato com cadáveres, gente. Muito interessante quando você presta atenção a isso. Está no capítulo 11 também. Querem ver? Aqui. Quem nelas tocar depois de morto estará impuro. No morrer um animal, olha lá o verso 37. Se um cadáver cair sobre alguma semente a ser plantada, ela permanece pura. Mas se foi derramada água sobre a semente, vocês a considerarão impura. Então, tem algumas coisas aí sobre os cadáveres. Do verso 24 até o verso 28 vai falar sobre os cadáveres, certo? Cadáveres de animais. Então, fala sobre impureza. Há uma pessoa na Bíblia, um juiz chamado Sansão, nós vamos chegar lá nessa leitura. Sansão sabia de todas essas leis. Ele sabia o Pentateuco. Mas ele preferiu brincar com a sorte. Ele preferiu brincar com a unção. Logicamente, Sansão se deu mal, ele pagou com a própria vida. Muitas pessoas pensam que Sansão perdeu a vida por conta dos seus cabelos que foram cortados, mas não. Sansão foi brincando. Se você ler a história de Sansão, seus filhos, aconselho que leiam, para que seus filhos entendam que Deus trabalha com leis. Uma vez que você quebra as leis do Senhor, não tem como você se dar bem. Não tem como você ser abençoado. Você está quebrando princípios e leis importantes, morais, inclusive, Sansão quebrou. Quebrou todas as leis, né? Do nazireado, ele era nazireu, ele era separado. Ele era escolhido da parte de Deus. Então, ele tinha uma cobrança a mais, como eu falei no começo. Quer ser sacerdote? Esteja pronto a sacrificar, a ter uma vida no altar. E Sansão se deu mal por isso. Contato com cadáveres, né, gerava impureza naquela época. Gente, imagina no deserto. Claro que gerava impureza. Pessoas e objetos ficavam impuras, né? A gente lê isso do verso 29 ao 47. E o resumo do capítulo 11, eu já falei, está nos versículos 46 e 47. Vamos para Levítico 12. Daí nós vamos falar um pouco da impureza da mulher, né? As purificações após o parto. Se fosse menino, a sua mãe, na verdade, a mulher estaria impura, olha só, 40 dias. 33 dias pelo parto e mais 7 por causa das regras, das menstruações da mulher, né? 40 dias de impureza. Se fosse menina,
teria o total de 66 dias de impureza. Nós lemos isso no capítulo 12, versos de 1 a 5. Então, veja bem que há todo o ritual para a purificação da mulher após o parto. Eu sou uma mulher de quase 60 anos e eu sempre obedeci muito. Na minha terra, a gente chama de resguardo. Aqui vocês chamam de dieta. A mulher que não obedece esse tempo, quebra, vai limpar a casa, vai fazer serviço pesado. Quando chega na minha idade, sempre tem algum probleminha. Eu já tive, né? Tive que extrair útero, ovários, né? Tudo. E eu não quebrei dieta, eu não quebrei o resguardo. Mas eu precisei voltar à minha vida com o Miguel. Com uma semana de nascido, eu já estava voltando às atividades normais da casa. E isso não é bom. Você quebrar esse tempo de resguardo, né? Isso é bíblico. A mulher precisa se cuidar. Jesus foi o único que deu importância à mulher. Quando uma mulher chega por trás de Jesus, como tem aqui essa foto, e toca em Jesus, Jesus sente: alguém me tocou. Alguém me tocou. E tocou de maneira diferente. E isso é muito importante saber, que numa sociedade tão machista, né, nós lembrarmos que o nosso Senhor Jesus, ele valorizou a mulher. Isso é tudo para nós. A mulher era considerada imunda, ou seja, ela era incapaz para alguns afazeres, ela era cerimonialmente incapaz. E para os israelitas, embora filhos sejam presentes e heranças da parte de Deus, eles herdaram a natureza adâmica. Então, os filhos são pecadores também, segundo Gênesis 3,16, né? Eles herdaram a natureza de Adão. Verso 3, né? Moisés sabia disso. Lembra que Moisés, no verso 3, capítulo 12, diz assim, ó: no 8º dia, o menino terá que ser circuncidado. Lembram disso? Verso 3. Moisés não sabia dessa circuncisão ao 8º dia? Por que ele não circuncidou a Gerson? Conforme nós estudamos lá. Lembra que Zípora até falou que ele era um homem sanguinário? E Zípora foi que pegou uma pedra e circuncidou Gerson? Está lá em Êxodo, capítulo 4, versos de 24 a 26. Então, muitas vezes, a mulher ela precisa estar atenta às leis do Senhor e ajudar o seu marido a lembrar delas, né? Levítico 13. Vamos agora para as leis em relação à lepra. A lepra daquele tempo não era a mesma dos nossos dias. Então, tinha todo o diagnóstico, tinha todo o procedimento, né? Se voltasse os sintomas, verso 18 ao verso 23, tinha casos de queimaduras, como era para ser tratado o caso de queimaduras, lembrando que eles estavam no deserto, isso era muito comum. Doenças de pele, como eles deveriam tratar doenças de pele? Gente, até caso de calvície. Eu lembro que o pastor Felipe, né, falou muito desse verso 40 aí, do capítulo 13. Olha só que interessante o que fala o verso 40. Quando os cabelos de um homem caírem, ele está calvo, todavia puro. Então, o pastor Felipe Parente brinca muito com esse versículo, né? Mas de 40 a 44 fala também dos casos de calvície. E também fala do impuro, versos 45 e 46. Muito interessante essa lei em relação à lepra e a doenças de pele. Então, eu consegui aqui fazer uma imagem que você entenda o que era a lepra naquela época. Era uma praga, era uma questão de higiene, era uma questão de saúde pública, era como se fosse um pecado. A lepra naquela época era como se fosse um pecado. O sacerdote examinava como um médico. O leproso ficava separado, sozinho, fora do arraial. Isso está lá no verso 46 do capítulo 13. Vou ler para vocês o versículo 46. Enquanto tiver a doença é a lepra, estará impuro, viverá separado fora do acampamento. A habitação fora do arraial era chamado Vale da Sombra da Morte. Por isso que Davi, no Salmo 23, ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo.
Mesmo que eu seja um leproso, considerado pela sociedade um nada, um zero à esquerda, um abandonado, um desprezado, o Senhor está comigo. Então, até para o leproso havia promessa. No Salmo 23, Davi cita esse vale da sombra da morte, né? Mesmo que eu seja um leproso, o Senhor ainda ali estará comigo. E uma coisa muito interessante no verso 45 e 46, fala assim, olha, eu já li o 45, quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, ou seja, quem visse de longe já conhecia que era um leproso. Andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará, impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado fora do acampamento. Você quer viver fora do acampamento do Senhor? Não vale muito a pena se você sentir que você tem algum pecado. Não estou falando de doença, eu falo agora do pecado. O pecado que é como se fosse uma lepra. Você já colocar suas roupas, né? Suas roupas de humildade. Você já se apresentar perante alguém que você confie, não é qualquer um que você vai contar, mas alguém que você tenha confiança e falar, olha, eu pequei, eu quero confessar esse pecado aqui. Eu quero que você me ajude a orar para eu me ver livre desse pecado, antes que eu tenha que sair fora do acampamento, antes que eu tenha que sair fora da comunhão com os meus irmãos, como o leproso tinha que sair. Então, nós precisamos atentar para isso. Você só estava impedido de viver em comunidade, de viver em comunhão, quando você tinha lepra. E a lepra dos nossos dias hoje chama-se pecado. Muitos não veem, muitos não percebem, muitos não acham que pecado nos afasta da comunhão. Mas a primeira comunhão de que somos afastados é a comunhão com o Pai. E, obviamente, a comunhão também com os nossos irmãos. Então, não viva separado do arraial, tá? Apresente-se logo diante do sacerdote ou de alguém que você confie muito, conte o seu pecado e volte à comunhão. Eu falei do vale da sombra da morte, né? Salmo 23, Davi cita esse vale. Era um vale. Nós não vivemos no Vale do Paraíba? Não tem lugares aqui que são frios, são sombrios? Era um vale assim, tinha que sair do contato da família, tinha que ir embora e ficar sozinho no vale. Olha que interessante, a lei acerca do mofo. Mofo em roupas, em casas, descoloração dessas roupas. Eu moro num prédio e o meu apartamento ele não pega sol. No verão é uma delícia, né, gente? Fica bem fresquinho, mas no inverno a gente passa muito frio. Minhas roupas começaram a ficar muito mofadas. Aí Deus começou a tratar o meu coração. Sabe o que ele falou para mim? Você tem muita roupa. Doe um pouco de roupa que o mofo passa. É que tem muita roupa, aí uma roupa fica embolando com a outra. Dê as roupas que você não está usando. Embora dificilmente eu não use minhas roupas, eu uso bastante. Mas eu fiz uma catança e dei para que o problema do mofo passasse e as roupas tivessem espaço para poder respirar. Mas até isso, lá no verso 47 a 59, vocês vão ler a lei acerca do mofo. O mofo, gente, ele é tão sério que ele causa tantas doenças. Eu lembro que quando aqui ficava mofado, a parede ficava verde, embolorada, coisa horrível. Não adiantava limpar. Você tem que pintar, você tem um procedimento para tirar esse mofo da casa. Agora, imagine uma vida mofada, uma vida presa, né? Uma vida, como é que fala? Encurvada, que não pega sol. Jesus não é a luz do mundo? Ele é a estrela da manhã, ele é o sol do meio-dia. Jesus precisa entrar na nossa vida para tirar todo o mofo da nossa vida. Em Números 14, né? Nós vamos falar um pouco da restauração do leproso quando ele fosse reinserido na sociedade. Então, o capítulo 14, ele fala também do passo a passo da purificação da lepra, porque vemos o problema, mas agora nós vamos ver a restauração. O leproso vai ficar no vale o tempo todo? Não, ele precisa ser restaurado, ele precisa ser reinserido na sociedade. Então, o sacerdote matava um cordeiro, era um holocausto, era um sacrifício completo. E esses rituais incluíam as pessoas que estavam doentes. Elas também participavam desse ritual.
O sacerdote pegava o sangue daquele cordeiro, te lembra alguém? Cordeiro, sangue, e tocava com a ponta dos dedos a orelha direita do doente. Isso tem um significado. Quando eu toco a ponta dos dedos na orelha direita, isso significa que aquele leproso iria ouvir Deus novamente. Porque quando ele estava afastado do arraial, parecia que ele não ouvia mais o Senhor, né? Então, a mão direita, né? A mão direita na orelha direita, mostrando que aquele leproso iria ouvir Deus novamente. Ele iria tocar na mão direita do leproso. Olha que interessante. Dizendo que a obra daquele leproso, dizendo para ele assim, olha, leproso, olha, ex-doente, olha, reinserido à sociedade, tua obra será abençoada novamente por Deus. E no pé direito do leproso, para dizer que a caminhada daquela pessoa era novamente abençoada por Deus. Tudo isso nós lemos no versículo 14, capítulo 14, verso 14, até o 17. Se você ler, você vai ver que é exatamente isso que eu estou falando. Então, há um simbolismo, há todo um ritual para esse doente ser reinserido novamente à sociedade. Então, depois do sangue, o sacerdote tocava com azeite os mesmos lugares, sangue misturado com óleo, perdão de pecados e unção renovados. Então, nós temos muito que aprender com a restauração de um leproso, muito mesmo. Isso está lá no verso 14 a 18. Todo pecador, quando volta à presença do Pai, o sangue de Jesus toca sua orelha, toca sua mão, toca seu pé, restaura sua audição, sua obra, sua chamada, sua caminhada, seu ministério, sua alegria, né? Quantas vezes nós, quando pecamos, perdemos a alegria, ficamos cabisbaixos, o inimigo consegue nos acusar. E nós precisamos dessa unção, do sangue de Jesus, né? Do sangue do Cordeiro, misturado com o óleo, né? Com o azeite, que é o Espírito Santo de Deus, restaurando minha audição, restaurando minha orelha, meus ouvidos, meus sentidos, meu pé, né? Para que Deus seja glorificado na minha vida. Para manifestarmos o azeite antes da unção, não, vem o sangue, né? Nós não podemos manifestar o azeite antes da unção. Vem o sangue primeiro. Antes do sangue vem o reconhecimento da obra do Cordeiro. Então, tem um passo a passo aí. Primeiro, o Cordeiro tinha que ser morto, certo? Depois, derramar o sangue. Depois vem a unção com azeite. Então, se nós prestarmos atenção nisso, nós teremos cura completa. Se não, nós vamos pular etapas. Há pessoas que só querem o azeite, mas não querem o sangue. Há pessoas que só querem a unção, né? O oba-oba, né? O cair debaixo do poder de Deus, o Espírito Santo, orar em novas línguas, mas não querem o sangue, não querem a salvação, não querem o comprometimento com o Cordeiro, não querem nem ter um tempo com o Cordeiro. Sabe o secreto? Não querem. Não querem um tempo com Jesus. Mas lá na igreja levanta a mão, adora, sapateia, pula, cai no chão, debaixo do poder de Deus. Não, gente, nós estamos queimando etapas, certo? Nós necessitamos das duas unções, do sangue e do azeite. Concessões para os pobres, até os pobres que não tinham condições de ofertar, né? De ofertar naquele momento, era reduzido também a quantidade de farinha para um jarro, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, isso está lá no verso 21 e 22 do capítulo 14. No entanto, no ritual de purificação com relação aos elementos principais, não podia haver concessão, isso está lá no verso 24. Mas Deus também se preocupou com os pobres, para que os pobres também pudessem ofertar, né? Trazer a oferta pela culpa ali, certo? O ritual por uma casa. Agora, veja bem, nós já falamos, né, do mofo, que o mofo é uma praga, ele é mesmo, até hoje. Ele traz doenças, e Deus que é limpo, ele quer que seus filhos sejam limpos também. Qual é o mofo que está nas nossas vidas? Qual é o mofo que, assim como aqui no apartamento, se a gente não pintar sempre, ele manifesta nas paredes? E onde é que o mofo espiritual está se manifestando na tua vida? Qual é o mofo que você tem que pedir perdão hoje? Eu, Mary Ruth, tenho que pedir perdão hoje. Existem vários mofos.
existem vários traços de doenças espirituais em nós, que se não forem confessadas, vão acabando com as paredes. Então, é necessário que você pegue, né? Assim como diz lá o texto, ó, anotem aí, Levítico 14:4, Levítico 14:49, Levítico 14:53. Eu quero falar um pouquinho sobre o hisopo. Eu acabei de aprender sobre o hisopo com o pastor Digão. Eu quero falar um pouco com vocês sobre o hisopo. Talvez não dê tempo de falar tudo, mas eu quero que vocês prestem atenção, uma coisa muito importante que é o hisopo. O hisopo é uma planta citada na Bíblia em associação à purificação. Sua primeira aparição foi no ritual de Páscoa. Os israelitas deveriam fazer um molho de hisopo, misturar com sangue de cordeiro e passar nas ombreiras das portas. E o Senhor passará por aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas. Isso está lá em Êxodo 12, 21 até o 13. Eu quero dizer uma coisa a vocês. Quando nós falamos em hisopo, lembra que Davi, quando pecou, ele falou, lava-me com o hisopo e ficarei puro. Então, toda essa plantinha tão lindinha aqui na frente de vocês, Deus não dá ponto sem nó. Se está na palavra, é porque tem significado. Vamos ler aqui Levítico 14:4. Eu voltei um pouquinho, mas eu preciso falar do hisopo para vocês. Diz assim, o sacerdote ordenará, se a pessoa foi curada da lepra, o sacerdote ordenará que 2 aves puras vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de hisopo, olha a purificação, sejam trazidos em favor daquele que será purificado. Então, se tratando de purificação, o hisopo aparece. Isopo, tem gente que fala isopo, eu falo hisopo porque tem 2 S, né? Verso 49, 14:49, diz assim, olha, vamos nós de novo lá para o 14:49. Para purificar a casa, ele pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e hisopo. Olha ele aí de novo. E o verso 53 diz assim, depois soltará a ave viva em campo aberto, fora da cidade. Assim fará propiciação pela casa e ela ficará pura. Mas o verso 52 é que fala do hisopo. Diz assim, ele purificará a casa com o sangue da ave, com a água da fonte, com a ave viva, com um pedaço de madeira de cedro, com o hisopo e com o pano vermelho. Aí vem o 53. Então, meus queridos, minhas queridas que estão aí ouvindo, o hisopo das nossas vidas é o Espírito Santo, ele que nos purifica. Peça ao Espírito Santo como hisopo para te lavar, para te purificar, para que você seja limpo, principalmente em 6º ano de Shemitah. Eu quero crer que você, como eu, esteja passando por lutas e dificuldades para conseguir tirar da tua vida todo o cativeiro, né? Eu quero dizer aqui para vocês que em nenhum momento essa leitura aqui salva você. Em nenhum momento. Essa leitura que nós fazemos aqui, se você não tiver revelação da palavra, não adianta nada, vai ser uma leitura só. Vocês que não estavam desde o início, vocês não viram a música que eu pus no começo. Eu pus uma música que eu canto, dizendo que da mera letra além, a ti, Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. Quer dizer, sem revelação, a leitura, a Bíblia sem pressa, é apenas conhecimento, mas ela não é revelação e ela não se torna purificação. Então, não pense que eu estou aqui como mestre, como aquela que sabe muito da Bíblia. Não. O Senhor impartiu sobre mim o desejo de dividir com você o pouco que eu sei. Mas se você, por tua própria conta e risco, achar que só isso está bom, e não for atrás e não mergulhar na palavra todos os dias, nenhum hisopo vai te purificar, certo? Você precisa pedir ao Espírito Santo para purificar a sua vida. Resumo do capítulo 14, está no verso 54 a 57. Depois vocês leiam aí que esta é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra, de sarna, de mofo nas roupas ou numa casa, e de inchaço, erupção ou mancha brilhante
para se determinar quando uma coisa é pura e quando uma coisa é impura. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra e de mofo. Trata-se de higiene, trata-se de saúde, mas trata-se de purificação espiritual. Levítico 15, para terminarmos a nossa leitura hoje. Então, vai falar das impurezas, né? E o seu tratamento. Então, santidade, higiene, vocês vão ver muito disso. É um capítulo que se autorresponde, eu não preciso nem ficar falando muito dele. E eu quero encerrar dizendo do fluxo no homem. Antigamente era um tipo doentio, o homem, verso 1 ao 18, né? Que seu sêmen caísse na roupa de cama ou na sua roupa mesmo. Esse era um fluxo que, considerado naquela época doentio. Hoje tem tratamento, os meninos, os homens que tiverem esse problema podem ir ao médico falar sobre isso, né? E na mulher é o fluxo menstrual, que é a impureza da mulher, né? Dos versos 19 a 24. Resumindo esse capítulo 15, Deus cuida de nossa higiene, Deus cuida de nossa saúde. Eu falei para o Moisés esses dias que a pandemia está aí, ela é um fato. E ela vem chamar a nossa atenção para o fato de que muitos de nós não atentávamos para a limpeza. Eu vejo muita gente dizendo que é limpo, até professores, eu posso dizer isso, né? Mas, de vez em quando, com a mão suja de giz, passa a mão no olho, passa a mão no nariz, passa a mão na boca. Isso é falta de higiene. E Deus chama a atenção nossa, desde Levítico, para a higiene, para que nós não soframos o que estamos sofrendo agora com o coronavírus, não é? Com o Covid-19. Isso tudo é um alerta para que nós sejamos limpos, não só fisicamente, mas limpos principalmente no espírito. Isso é maravilhoso. Quando nós atentarmos para isso, nós veremos o quão a maravilha que Deus vai fazer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Eu quero encerrar esse estudo dizendo a você que Deus, ele se preocupa com detalhes da nossa vida. Levítico não está na Bíblia à toa. Muita gente fala assim, eu odeio ler Levítico, não entendo, é lei para lá, é lei para cá. Mas quando você começa a entender o que está atrás da letra, aquilo que eu cantei lá na música, eu quero colocar um pouquinho para você ouvir, você que não estava comigo, né? Quero falar um pouquinho para você. Não vai dar para a gente fazer muito, não, mas você vai poder ouvir um pouco. Um pouquinho só. Vamos começar? Isso aqui para vocês ouvirem, né? Que enquanto nós estivermos ouvindo o livro do Senhor, peça ao Senhor revelação, para que o Senhor abra os teus olhos. Você veja da mera letra. Até chegar no Senhor Jesus. Diga, Senhor, eu venho a Ti. E aqui nós encerramos hoje dizendo a você que não seja apenas um estudo, seja apenas meras letras, mas seja a palavra de Deus revelada a você. Assim tua fé é aumentada, é exercitada, e você passa a entender o que está atrás da letra. Atrás da letra. E isso é maravilhoso. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero consagrar a vida de cada pessoa que está aqui, lendo, Senhor Deus, na Bíblia sem pressa, esses textos tão preciosos. Pai, eu continuo clamando ao Senhor por revelação para mim e para todos aqueles que entrarem, para todos aqueles, ó Pai querido, que estão nesse grupo do Zoom, que estão assistindo pelo YouTube. Senhor, em nome de Jesus, vem Espírito Santo como hisopo e lava-nos, purifica-nos, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.
Amém? Deus te abençoe. Eu estou vencendo hoje um limite muito grande. Eu extraí 2 dentes hoje, mas eu não podia deixar de vir para falar da palavra de Deus. Que Deus possa tocar no teu coração e que você seja tremendamente transformado, transformada pela palavra de Deus. Deus te abençoe. Até a próxima semana no Bíblia Sem Pressa.